Bom dia, somos da turma do terceiro ano e hoje vamos falar um pouco sobre a arte africana, afro-brasileira e brasileira. Mas antes de começarmos a falar sobre essa arte, vamos falar primeiro sobre a arte pré-colonial. A arte pré-colonial principalmente pelos povos indígenas que praticavam a arte por meio da natureza e a espiritualidade. Um dos principais formas de mostrar a arte era por meio da pintura corporal, pinturas rupestres e das cerâmicas. E agora eu vou falar um pouco sobre os instrumentos usados pelos indígenas pré-colonial, que é o arco, usado exatamente para caça, o badoque ou estilingue, usado também para caça, o chocalho, usado para fazer rituais e músicas, e o cocar, usado para identificar os líderes de tribos. Bom dia pessoal, meu nome é Eliseu Rubem e eu vou mostrar um pouco para vocês sobre um movimento artístico muito importante para a história do nosso país, chamado o Barroco. O Barroco, na verdade, esse movimento artístico, na verdade, começou lá em Portugal. Depois que chegou no Brasil, isso no século XVII, ou seja, a partir de 1601, certo? Aqui no Barroco, ele se desenvolveu no nosso país, aqui na época da colônia, enquanto o Brasil estava passando por um alto desenvolvimento econômico, com a mineração do ouro e o ciclo da cana, por exemplo, que eram principais atividades econômicas da época. Mas temos nomes famosos de artistas do Barroco aqui, como Manuel da Costa Ataíde, chamado de Mestre Ataíde. Ele fez várias pinturas, como essa daqui da Virgem Maria. Ele tem um diferencial, porque essa pintura dele, ele deixa a Virgem Maria com o rosto mais abrasileirado, diferente das pinturas europeias, que claramente têm características europeias. Então ele deixa as coisas mais brasileiras, do jeitinho brasileiro, como nós costumamos dizer. Além disso, temos também Antônio Francisco Lisboa, também chamado de Aleijadinho. Ele foi escultor, e as esculturas dele, como vocês podem ver aqui, da arte de Jesus, chamada Via Sacra, o caminho que Jesus carregava a cruz, essas esculturas possuem rostos finos e olhos espaçados. Isso é característica da arte africana. Então é importante mencionar isso, porque a arte africana está chegando então junto com o Barroco, misturando com o Brasil. Mas não só nas obras visuais temos a influência do Barroco, temos também nas obras literárias. Observe isso aqui, gente. Temos o padre Antônio Vieira, que ele fez muitos sermões, ou seja, pregações. Ele fez muitos sermões, dentre eles o sermão da Sexagésima. Só um exemplo aqui, apenas um trecho para poder mostrar para vocês. É claro que é muito maior, mas não tem como trazer tudo aqui para vocês. Mas temos aqui também um poeta muito importante da época, um outro escritor chamado Gregório de Matos, também chamado por muitos de Boca do Inferno. Vou explicar para vocês o porquê que ele é chamado assim. Ele fez várias poesias, como as poesias com temas religiosos, as poesias com temas satíricos, que no caso eram poesias que criticavam a sociedade, no caso, e é por isso que ele foi chamado de Boca do Inferno, porque ele criticava a sociedade do Brasil na época com muita rigidez. Por isso que ele foi chamado desse jeito. Além do mais, temos poesias com temas amorosos que ele também escreveu. Diante de tudo isso, pessoal, é importante a gente também lembrar de uma coisa, que as pessoas na época do Barroco, elas viviam de forma bem dualista, tinham uma vida dualista. Elas tinham um pensamento duplo. Não sabiam se serviam a Deus ou se serviam ao mundo. Não sabiam se ficavam aos pés de Deus ou aos pés do mundo. Então eles ficavam confusos, como num ping-pong. Uma hora estavam adorando a Deus, outra hora estavam adorando o mundo. Diríamos nós, um pé na igreja e um pé no mundo. Então, na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 35, versículos 30 a 35, Deus escolhe pessoas especificamente para poder fazer arte para a glória dele, para agradar a Deus. Essas pessoas, elas já tinham em mente, tinham somente um pensamento, de que deveriam agradar a Deus com aquilo que elas fizessem. Já o pessoal do Barroco, eles não faziam isso, eles tinham mente dividida. Então, uma hora agradavam aos homens, uma hora agradavam a Deus. Então, essas pessoas aqui que Deus escolheu, faziam uma coisa, agradar a Deus com o que faziam. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus mostra a sua soberania para nós, dizendo que somente Ele sabe os planos que Ele tem para nós, os propósitos para cada um de nós. E se nós temos essa promessa em mente e nós praticarmos essa promessa, se nós tivermos apenas um pensamento, que é o pensamento em Jesus Cristo, nós não vamos ficar indo de um canto para outro, como as ondas que vêm e voltam no mar. Deus abençoe vocês. Agora vamos falar sobre a música e a dança brasileira. Começando na região norte, com muita influência indígena, nós temos o carimbó, o tecnobrega, a lambada,
o Marabaixo e a toada de Bumba Meu Boi. Nas danças nós temos o carimbó, que é tanto uma dança quanto um estilo musical, a marujada, o boi bumbá, que novamente é uma dança e um estilo musical, e o lundô marajoara. No Nordeste nós temos muita influência africana, e disso surgiu estilos como o forró, o frevo, o axé, o maracatu, o mangue beat, o samba de roda, o coco, o chachado e o repente. Nas danças nós temos o frevo, o maracatu, o coco, o chachado, todos esses também são músicas. E temos também o samba de roda, a quadrilha junina e o Bumba Meu Boi, que é a mesma festa do norte, só que com um nome diferente. No centro-oeste nós temos as músicas sertaneja raiz, sertanejo universitário, a moda da viola e a catira, que surgiram por causa da grande influência sertaneja que nós temos nessa região. Nas danças nós temos novamente a catira, o siriri, o cururu e a viola de coxo. No sudeste nós temos muita influência tanto africana quanto europeia, e disso surgiram estilos como o samba, a bossa nova, que é o estilo de música que nós estamos ouvindo agora, o choro, o funk carioca, o MPB e o sertanejo, só que neste caso é um sertanejo, uma variação do sertanejo mais comum em Minas Gerais e São Paulo. Nas danças nós temos o samba de pé, o samba de gafieira, a catira novamente, o jongo e a quadrilha junina novamente. No sul, como teve muita influência europeia, principalmente alemã, italiana e eslava, nós temos o vaneirão, o chamamé, a milonga e a música nativista gaúcha. Nós também temos na dança a chula, o fandango gaúcho, o bailão, o pezinho e as valsas e as polcas típicas de colônias alemães e italianas. Bom, agora eu fiquei com religião e vou falar um pouco mais sobre a religião. A religião da África e do Brasil, eu vou falar sobre as 4 principais, que são o candomblé, a umbanda, o catolicismo e a protestante. Vou começar falando sobre o candomblé. O candomblé, eles se reúnem na natureza e cultuam aos orixás, que são as divindades, que são como Oxum, Ogum e etc. Tem a umbanda, eles são crenças africanas também, indígenas e cristãs, que são aos seres espirituais. Tem o catolicismo também, o catolicismo eles são cristãos, eles têm a fé na Bíblia também, a fé em Jesus Cristo, mas eles também têm aos seus santos e a fé na Virgem Maria. Tem o protestante, que são os cristãos também, levam a Bíblia também como base, mas também tem a fé em Jesus Cristo como base também. Irei falar sobre as artes cênicas, gráficas e plásticas. No Brasil temos o teatro e a dança, como nós podemos ver aqui o frevo e o Bumba Meu Boi. E na África eles utilizam o teatro, a dança e a música como a tradição oral. As artes gráficas e plásticas, no Brasil temos o cordel, as xilogravuras e os grafites. E na África nós temos as formas geométricas, como nós podemos ver aqui, além das esculturas, que tem nessa imagem aqui, e as máscaras feitas com materiais da natureza. Temos também a afro-brasileira, que é a mistura da cultura do Brasil e da África. Como podemos ver aqui, temos o samba, temos o maracatu e temos a capoeira. Essas artes são importantes porque mostram a beleza negra e a luta contra o racismo. Vindo para pinturas e obras literárias, o Brasil tem uma grande e vasta história na parte da pintura. Tem pintores como Tarsila do Amaral, que em sua obra fala muito da nacionalidade e identidade do Brasil, a ópera Trindade, que fala um pouco sobre a questão social. Na parte da literatura temos Machado de Assis, tem um livro dele aqui, tanto que nossa turma já fez uma apresentação no ano passado sobre esse livro, e ele fala um pouco sobre a subjetividade humana. Na África, autores como Ella Natsu e Muto usam uma forma, vamos dizer, um pouco diferente para discutir sobre a colonização e identidade. E na literatura, autores que brilham falando sobre isso, falando sobre as consequências dessa tal colonização. E tem
chat também que fala sobre o feminismo e a identidade. Já nas festas e rituais, a gente tem, eu vou falar de 5, 2 da África, uma afro-brasileira e 2 brasileiras. Então na África a gente tem a Tinquete. A Tinquete vem de uma tradição, uma prática cristã da igreja ortodoxa etíope, que celebra o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Tem como seus rituais procissões com a Arca da Aliança, Tebot o nome. Tem também danças e ritmos tradicionais etíopes e também bênçãos de água. Como na imagem aqui, ela mostra um lugar sagrado onde todos vão lá para se batizar, se purificar, um dos seus significados. Também temos a renovação do vínculo com Deus e também a celebração da manifestação divina no batismo de Jesus. Temos a festa do Espírito Santo, que ocorre em Cabo Verde, Angola. Como já diz o nome, ele celebra a presença do Espírito Santo no local. É uma tradição europeia vinda pelos portugueses na época da colonização dos 2 países. Tinha como seus rituais missas solenes, também coroações simbólicas do Imperador do Espírito Santo, procissões, danças e ritmos tradicionais deles. Já na Conga, a Congada no caso, desculpa, na Congada a gente tem a relação afro-brasileira, que no caso é danças dramáticas e com alusões a coroações de reis e rainhas africanos. Vem tanto dessa questão e também um pouquinho de sincretismo católico. E no Brasil a gente tem as 2 mais famosas, o Carnaval e a Festa Junina. O Carnaval é o centro turístico do Brasil, todo mundo vem ver os Carnaval, que tem desfiles de escolas de samba, trios elétricos, o maracatus, o frevo. Tem samba também, que é uma parte africana, que tem a mistura, né? Europeu pelas vestimentas que as escolas mostram e as máscaras também, e na parte africana as danças e ritmos. E na festa junina a gente tem, como eu estou caracterizado pessoalmente, a gente tem como origem uma celebração aos santos, São Pedro, São João e também Santo Antônio. São alguns dos seus componentes, no caso, rituais. A quadrilha junina. Também temos as comidas típicas como a pamonha e o milho cozido. E também a gente tem danças e brincadeiras. Falando sobre o protagonismo das mulheres na arte africana e afro-brasileira, podemos destacar como elas usam a arte como forma de resistência. Quando falamos de arte, muitas vezes esquecemos de quem está por trás delas. E nesse caso, são mulheres negras que usam da resistência e da força para transformar as vivências em experiências artísticas. Elas não apenas estão criando, elas estão curando, conversando e comunicando. No Brasil, temos alguns casos como Sônia Gomes e Rosana Paulino, que expressam através da arte a luta das mulheres negras por memória e reconhecimento. Paulino, por exemplo, ela utiliza de bordados e colagens para mostrar a violência histórica sofrida pelas mulheres negras e como essas marcas estão sendo carregadas até hoje. Sônia Gomes, ela já utiliza de materiais e tecidos reciclados que mostram que fazem a sociedade pensar que os produtos, esses materiais tidos como descartáveis, eles podem ser transformados, eles podem se transformar em inovações e na parte da criatividade. Na África, temos nomes como Esther Malagu, que mostra que a tradição não é passado. Ele pode ser algo vivido, hoje em dia ele é algo que tem cor, força e inovação. Ela pega elementos que eram esquecidos e coloca em suportes modernos, como carros e aviões, sem esquecer da identidade cultural. Essas mulheres, elas usam a arte como uma forma de criar um local de transformação para outras mulheres negras e mostram também que a voz da mulher, ela precisa e merece ser ouvida, vista e celebrada. A arte afro-brasileira é uma expressão viva de resistência e identidade. Muito mais do que uma estética. Esta arte, ela representa histórias de luta, afirmação de cultura e sobrevivência num século de opressão. As raízes dela vêm da África, que foi quando elas foram trazidas à força para o Brasil, na época da escravidão. E mesmo nessa época de violência, de tentativa de apagar o passado desse povo, os povos indígenas, eles recomeçaram através da música, da dança,
da religião, das festas e suas expressões e as expressões visuais, que até hoje são heranças deixadas que influenciam muito na cultura brasileira. A arte afro-brasileira é uma forma de resistência, que quando um artista negro ele canta, ou ele pinta, ou ele escreve sobre a sua vivência, ele está reafirmando a sua existência e a sua história. Em um país que as relações sociais sofrem com racismo ainda, é algo muito importante relatar, porque a arte afro-brasileira não é apenas um capítulo na nossa história, é um grito de liberdade, é uma ponte para o futuro. E conhecer, valorizar e respeitar essa cultura é uma forma de combater esse racismo e construir, assim, uma sociedade mais justa e diversa. Agradecemos a presença de vocês por passear pela arte do Brasil, da África e do afro-brasileiro.